como que a maioria do pessoal ou é de universidade ou longa estudos de universidades, né? Felizmente eu sou engenheiro químico, não sou da parte de direito, mas a gente milita, já dei aula também na universidade, então vou me permitir fazer aqui como professor aqui de pé. Não fico nervoso, ali ou ali fico nervoso, eu gosto muito, gosto de fazer assim. Eu queria agradecer a Marilda mais uma vez o convite. A Marilda, a gente trabalhou já 2 cursos de petróleo, a gente foi lá falar um pouquinho de gás, os cursos do IBT lá de petróleo, né? A gente tem uma parceria longa, a gente também faz alguns trabalhos em conjunto e agradecer aqui mais uma vez o prestígio que a Marilda, o CEDPEN, faz com a nossa empresa, a Gazene. Quem não conhece, a Gazene é uma empresa de consultoria, tem 7 anos hoje. Nós somos 45 pessoas, temos escritório aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra, em Lima. Nós temos equipes, né, nessa área, temos consultores por toda a América Latina associados. E trabalhamos em 4 áreas de negócio. Tem uma área de consultoria, uma área criada para desenvolver projetos de P&D ligados à indústria de petróleo e energia, de gás e energia. Temos uma área que está sendo criada agora de comercialização, eles vão falar um pouquinho de regulação. Nós estamos criando a comercializadora de gás natural. E temos uma área de desenvolvimento de negócio que surgiu da demanda dos nossos clientes para desenvolver um pouco projetos numa fase posterior da indústria. Então, hoje nós estamos desenvolvendo coisas malucas como um projeto de GNL na América Central, umas coisas meio estranhas que nós fazemos por aí. Então, essa é a Gazene. Eu hoje presido o conselho, né, e tem uma equipe toda aí que está à disposição. Nossa sede passou em 2011, passou aqui para o Rio de Janeiro. A gente fechou as outras sedes, que a sede é em Porto Alegre, mas temos a sede para o Rio, hoje é uma empresa carioca. Vamos para cá. Bom, eu vou falar de gás natural, tá? Eu vou tentar falar uma parte mais de negócio, não vou falar em regulação muito, não vou falar da nossa visão do negócio de gás natural, como que a gente enxerga a regulação, as coisas que acontecem na regulação, tá? E vamos tentar falar um pouquinho do que a gente chama do rabo do cachorro, né? O gás natural é o primo pobre dessa indústria, né? É muito interessante, esses dias eu estava vendo um vídeo que aparecia o pessoal contando a descoberta do pré-sal, né? E o pessoal, acho que é da Discovery, uma coisa assim, não sei, uma dessas TVs aí, estavam mostrando, entrevistando o pessoal da Petrobras que fez a descoberta do pré-sal, e aí ele falando do primeiro poço que foi perfurado nessa região do cluster de Santos, né? E que eles procuraram, ou de Santos, ou de Campos, aí que eles foram no pré-sal, e aí o cara contando uma expectativa enorme, todo mundo preparado para ter uma descoberta, né? E quando eles chegaram, foi um fracasso total. O técnico da Petrobras dizia assim: foi um fracasso total, encontramos gás, né? Porque pior do que não encontrar nada é encontrar gás, né? É assim que a indústria do petróleo funciona. Então, nós que somos o primo pobre, né, também somos um pouco preconceituosos. Nós dizemos o seguinte, que tudo que tem mais de um carbono para nós é indústria suja, né? Então, para nós, etano, propano, GLP, isso é sujo, tá? Gasolina, petróleo, então, é uma coisa horrorosa, né? Então, para nós, o gás nós somos os puros, né? Queremos ser os puros dessa indústria. Mas é exatamente assim, tá? Então, a dificuldade que nós temos no gás, que eu vou contar um pouquinho, tem a ver com essa percepção. A indústria de petróleo não procura gás. E quando acha, quase arranca os cabelos, tá? Porque o que eu faço com essa porcaria? Porque essa porcaria eu tenho que levar, tenho que carregar, eu tenho que contratar em longo prazo, né? Os advogados gostam, mas a indústria não gosta, né? Tem que ter relações de longo prazo. Olha só que coisa horrível para uma indústria de petróleo. Ninguém do petróleo gosta de contratar em longo prazo. Vocês sabem que o petróleo, a gente põe um barquinho, leva, e eu não sei nem quem usou meu petróleo. Esse negócio foi para algum lugar que não me importa muito onde é que foi usada essa porcaria, tá, do petróleo. Mas a indústria de gás não. A indústria de gás tem que construir uma relação de 20 anos, uma relação que tu tem que desenvolver o cliente, tu tem que construir, investir. Antes de começar a vender, tu leva 3, 4 anos investindo um monte de dinheiro para poder começar a vender,
e tem que garantir por 20 anos, por 15 anos aquela relação comercial. Então vocês podem ver que quando a gente sai da boca do poço, são dois mundos totalmente diferentes, né? Que não se conversam. E essa talvez seja a principal dificuldade que a gente tem. Como fazer com que essa indústria seja uma indústria competitiva, uma indústria que é baseada em alguns monopólios naturais, né? Como é que eu transformo isso numa indústria competitiva, né? Então, nós estamos numa infância desse setor no Brasil. Tá? O que eu digo aí? Por que a gente diz infância? Porque esse setor no Brasil começa efetivamente a partir da entrada do gás da Bolívia. Estamos falando em 99, 2000, quando o gás da Bolívia começa a entrar, a gente começa a ter volume de gás. Antes nós tínhamos um gás que era gás associado, vendido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, muito pouco gás desenvolvido no país. Agora, em 99, quando começou essa indústria, a gente começou nessa época, a gente começou a desenvolver. Então, uma indústria de 10, 12, 15 anos. Tá? Isso é muito novo em termos de infraestrutura. Um projeto, a gente leva 4, 5 anos para construir uma infraestrutura, mas a gente tem 15 anos hoje, ou 12 anos, ou 13 anos de indústria, uma indústria muito nova. Então, por ser muito nova, tem um monte de problema estrutural. Tá? E aí, fazendo um pouco uma provocação aos nossos advogados aqui, aos nossos reguladores, tá? Nunca foi olhado do ponto de vista de um combustível da matriz energética, uma matéria-prima para a indústria química, como deveria ter sido olhado. Tá? E muitas das coisas que a gente tem hoje advém de um problema que eu, no caso, considero um problema. Vocês advogados quase me matam quando eu falo sobre isso, que é a questão de que não existe fazer regulação sem quebrar contrato. Tá? Então, esse negócio de que aqui no Brasil a gente tem a mania de todo mundo fala assim, não podemos quebrar contratos. Tá? Eu não conheço nenhum país que fez regulação, criou um mercado competitivo sem quebrar contratos. Tá? Sem precisar mexer na estrutura contratual vigente, se essa estrutura contratual vigente ela não é uma estrutura baseada no mercado competitivo e que garante, com isso, certos benefícios a alguns agentes dominantes. Tá? Então, toda a indústria de gás do mundo, que eu já estudei, que criaram o mercado competitivo, partiram de dois princípios que nós não temos no Brasil. Primeiro, eu preciso ter um objetivo de matriz energética para colocar esse combustível num determinado lugar. Eu tenho que ter um objetivo, um plano de governo. Não tem. Primeira coisa. Não temos antes, não temos agora. Tá? Segundo, eu preciso mexer quebrando contratos. Não tem como fazer isso sem quebrar contratos. Países que fizeram o mercado competitivo, todos, em determinado momento, fizeram uma quebra da estrutura contratual vigente com o objetivo certo de mexer na regulação. Então, isso para botar aqui uma palhinha da área de negócio aqui para o pessoal que vai falar de regulação. Eu sei que isso às vezes causa um certo impacto no sentido de que muita gente acha que não, nós temos que tentar construir por consenso, como foi a lei do gás. A lei do gás construída por consenso para mim não serve, tá? Porque consenso significa eu proteger benefícios que já existiam. Tá? Por que acontece isso? Tá? Porque a indústria de gás foi montada, ou os contratos que hoje estão ainda vigentes, a estrutura contratual e regulatória está montada de antes da quebra do monopólio. Vamos dar um exemplo? A contratação do gás da Bolívia. A contratação do gás da Bolívia foi feita em 1996, portanto pré-quebra do monopólio de 98, né? E o que aconteceu? Esses contratos de importação da Bolívia, todos foram feitos por um só comercializador. Toda a contratação de capacidade, toda a contratação de gás natural, de contrato, foi feita por uma só empresa, que era a detentora do monopólio. Então, essa estrutura passou a quebra do monopólio, ela não foi alterada. Então, toda a construção comercial que foi feita, de participação das distribuidoras, de compra de contratos com as distribuidoras que vêm sendo aditivados ao longo do tempo, foram feitas prévia à quebra da lei do petróleo. Então, a estrutura contratual vigente, ela é de antes de 98 e fez com que os benefícios se postergassem, né? E, infelizmente, na minha opinião da minha empresa, infelizmente, na lei do gás, em 2009, a gente perdeu uma grande oportunidade de quebrar um pouco essa estrutura, né?
com o modelo de legislação que a gente acabou criando. Então, o que eu vou contar para vocês agora parte de duas análises. Tá? Primeiro, qual é a situação atual e o que a gente enxerga para frente. Quais são os desafios que a gente enxerga para frente nessa indústria. Tá? Então, entrando primeiro na parte depressiva da nossa exposição aqui, essa é um quadro que a gente tenta resumir a nossa leitura de como é que está o mercado de gás no Brasil. Tá? Não tem nada muito bom aqui, tá, pessoal? Tem um agente dominante verticalizado que impede a competição. Tá? Essa é a primeira conclusão. Isso é consequência da estrutura contratual que nós carregamos diante da quebra do monopólio. Isso é a mesma coisa que acontece no Refino, né? Falta de planejamento, ou seja, não existe um plano de governo olhando a matriz energética como um todo, né? O leilão, os leilões de energia e os planos de energia são casuísticos, né? Se vocês olharem o plano de expansão de energia do ano passado, publicado, e é o que está vigente hoje, diz que a gente não precisa de nenhuma térmica até o final da década, né? E vocês sabem que agora nós vamos ter esse ano leilão para carvão. Tá? Então, alguma coisa não está funcionando nisso, né? Se o plano vigente diz que eu não preciso de nenhuma térmica e agora eu vou fazer uma leilão para térmica carvão, algo aí já está errado na nossa casa aqui, né? Ninguém ainda falou que o rei está nu, mas o rei está nu. Estou fazendo leilão de carvão, vai ser contratado carvão esse ano, tá? Nem gás natural, né? Não tem gás natural. Não tem gás natural. Então vamos lá. Vamos ver se não tem gás natural, né? Então, isso aqui não temos planejamento, né? A lei do gás, como eu falei, impediu a quebra da estrutura vigente, tá? Mas ela sedimentou algumas características. Por exemplo, os gasodutos autorizados ganharam 30 anos de autorização. O que significa isso? Significa, por exemplo, que a TBG, que era uma empresa que tinha uma autorização que começou em 1999 e que acabaria 20 anos depois, em 2019, né? A autorização para explorar aquela atividade. Essa empresa ganhou em 2009 mais 30 anos de autorização para 2039, aplicando os contratos vigentes. Isso significa o quê? Significa que tu deu de presente para quem era autorizatário uma extensão dos prazos de apropriação de uma autorização para uso de um direito de uma atividade econômica por mais 30 anos, ou seja, às vezes passando 20 anos daquela autorização inicial. Então, isso tudo foi construído na lei do gás por consenso, como a gente falou. Então, nós perdemos uma grande oportunidade. Tá? Com isso, se criaram outras figuras. Por exemplo, obrigaram a Petrobras a salvar o setor elétrico com as termoelétricas a gás natural, que não estavam contratadas, e em 2007 se cortou o gás das indústrias para alimentar essas termoelétricas. Esse gás das indústrias para alimentar essas termoelétricas geraram um modelo completamente jabuticaba. Tá? O que é o modelo jabuticaba? Gás flexível para termoelétricas. Tá? Se vocês são estudantes da área de gás, vão entender que gás flexível é um gás caro e escasso. Não existe muitas fontes de gás flexível. Tá? Existe o mercado spot de LNG, como vocês viram, pode bater aí 15, 20 dólares por milhão de BTU, como aconteceu esse ano. Tá? Então o Brasil montou uma ideia de fazer termoelétricas complementares ao setor hídrico com gás flexível. Quais são as fontes de gás flexível que a gente tem? GNL, caríssimo, né? Um pouquinho de gás da Bolívia, e nós não temos mais gás flexível. Tá? Nós não temos gás flexível por quê? Porque nós não temos um mercado desenvolvido, nós não temos nem mercado primário, quanto mais tem um mercado secundário de gás flexível. Nos países de grande mercado de gás, por exemplo, para residencial para o frio,
Tem sim mercado, porque são mercados muito grandes. Os Estados Unidos tem o que a gente chama swing de mercado de 400 milhões de metros cúbicos por dia, ou seja, que aumenta o volume do residencial do inverno para o verão. Esse gás é um gás flexível e as empresas se prepararam para atuar nisso. O Brasil acabou criando uma enorme infraestrutura para operar gás complementar para as térmicas que às vezes não chegam a 10%. Agora estão despachando 100%, porque faltou água nos reservatórios, mas há um ano atrás eles não despacharam nem 10% do tempo. Então o Brasil carrega uma infraestrutura que torna a indústria não competitiva e gera o que a gente chama de um modelo de dumping estrutural. O que é o modelo de dumping estrutural? Eu ofereço esse gás flexível a um preço muito mais baixo, impedindo que se desenvolva contratos firmes para os novos produtores que estão chegando ao mercado. Isso se chama dumping estrutural. Vocês que são economistas e de advogados devem adorar essas coisas. Dumping estrutural, dumping isso aí, né, pessoal? Eu consigo inibir a criação de um mercado pela venda de um gás secundário. No modelo esdrúxulo que foi criado para a indústria térmica no Brasil. Tá? E isso gera que nós temos que carregar uma enorme infraestrutura não remunerada, e quem paga isso hoje é o preço do mercado industrial. Então o mercado industrial do Brasil paga um dos preços mais altos do mundo. Tá? Uma indústria de gás hoje, uma indústria que consome gás no Brasil hoje, está pagando na faixa de 13 a 14 dólares por milhão de BTU antes dos impostos, tá? Quando o seu concorrente na Europa paga 10, seu concorrente nos Estados Unidos está pagando 5. Tá? Isso gera um sério problema de competitividade da nossa indústria, que vai se refletir ali na frente. Tá? E para completar isso, nós temos um enorme problema adicional, que nós fizemos investimentos nessa área muito mais caros que o mercado internacional fez. Por exemplo, nós temos um indicador na indústria que se chama dólares por metropol. O gasoduto a gente mede na indústria com um indicador que chama dólares por metropol. Quanto custa 1 metro polegada de um gasoduto, incluindo todos os custos de desenvolvimento, licenciamento e compressão. Tá? A indústria no mundo hoje trabalha entre 40 e 45 dólares no metropol. Guarda esse número, 40 a 45 dólares. Já foi 20, tá, pessoal? Já foi 20, 25. Com o aumento do custo do aço, da energia, nós estamos gastando hoje de 40 a 45 dólares por metropol no mundo. Isso são os gasodutos que estão sendo feitos no mundo, tá? No Brasil, a gente poderia dizer o seguinte: como a gente tem um custo mais alto, um custo de financiamento, um custo não competitivo em muitas coisas, a gente deveria estar fazendo um investimento na faixa 70 dólares no metropol, 65 dólares no metropol. Tá? Se vocês pegarem todos os gasodutos que foram feitos em 2007 para cá, os custos têm passado de 150 dólares no metropol. Esse é o custo do Brasil. Nós temos gastado 150, 180, 220. Não estou falando na Amazônia, tá? Estou falando aqui no Rio de Janeiro, estou falando aqui no Espírito Santo, tá? Estou falando na costa. Então, alguma coisa não está funcionando, né? Então, nós estamos pagando altíssimos custos de investimento, tá? Uma OPGN aqui no Brasil está custando cerca de 150% do que custa no mercado internacional, né? Uma OPGN, que eu chamo para vocês, é uma unidade de processamento de gás natural, que é obrigada a fazer para processar o gás que chega na costa, tá? Então, tudo isso aqui é custo que nós estamos passando para a indústria. Então essa é a tristeza, tá? Essa é a tristeza do mercado hoje, tá? Por isso que eu falo que essa é a parte deprimente da apresentação. E o que nós vemos aqui, o resultado está aqui, ó. Em 2007 nós alcançamos um tamanho, esse azul aqui, o mercado industrial no Brasil, tá? Esse tamanho aqui de 2007 é o mesmo de agora, tá? Então nós passamos 5 anos depois. A nossa indústria do Brasil está muito maior e nós estamos conseguindo consumir o mesmo volume de gás. Por que isso? Porque nós não somos competitivos, tá? O único gás que cresce, vocês não se enganem com a estatística, tá? É esse absurdo aqui desse despacho flexível de térmicas, né, que está sustentado por GNL importado e caro, tá? Isso reflete que os preços no Brasil não são competitivos, tá? Em 2007
O gás doméstico teve uma inclinação aqui, vocês vão ver, tá? E agora, nos últimos 2 anos, teve um congelamento, né? Não está sendo repassado a fórmula, né? Mas nós estamos competindo com alguns países que têm preço muito mais baixo. Por sorte, o Brasil vai mudar, tá? E vai mudar, e na nossa leitura, nós nesse caso aqui votamos agora ser otimistas, tá? Por que vai mudar? Vai mudar porque eu coloquei aqui 5 fatores que movem o Brasil para frente, tá? Eu não vou falar tão detalhadamente de cada um deles, mas na apresentação vocês podem olhar qual é a leitura que a Gas Energy faz, por que isso vai mudar, tá? Vai mudar porque nós temos novos players chegando, tá? Contrariamente ao passado, quando a gente olhava passado e hoje a produção de gás, 97% está na mão da Petrobras. Para frente, a gente acha que isso vai mudar. Nos nossos cálculos, em 2020, 25% da produção nacional vai estar vindo na mão de outras empresas. Tá? Não é da oferta total, porque a oferta tem a importação, vocês sabem, a importação, eu já falei, é controlada nos contratos iniciais, mas da produção nacional, 25% vai estar na mão de outros produtores. Além disso, temos uma notícia muito boa, que é a retomada das rodadas, e ainda mais agora com uma rodada teoricamente orientada para gás, né, que é uma rodada que vai ter no final do ano, uma rodada onshore. Então esses 2 elementos aqui, né, os novos players que estão chegando no mercado, fruto das rodadas anteriores, e as novas rodadas da ANP vão trazer a participação de novos agentes, tá? Por sorte, nossa, é tanto volume que vai ser impossível manter a estratégia que é feita hoje. Qual é a estratégia que é feita hoje? O agente dominante compra o gás dos outros para não deixar que esse gás venha para o mercado, tá? Competir no seu mercado. O que vai acontecer é que para frente, na nossa visão não compartilhada por alguns, né? Vai vir tanto gás para frente que ele não vai ter como comprar. Vai ser tão caro comprar, dar um delivery ao bem para isso, que os caras vão ter que se virar. Ou seja, as outras empresas vão ter que monetizar esse gás, tá? E aí a gente pode dizer que o Brasil tem muito espaço para monetizar, porque a nossa indústria está no estágio inicial. Nossa participação de gás na nossa matriz é ridícula, o tamanho da indústria do Brasil. É ridículo, tá? Nós consumimos, na matriz industrial brasileira, o gás natural participa com 10%. Tá? Assim como na matriz de energia no Brasil. Tá? Isso para um país que quer ser desenvolvido está realmente muito longe do ideal. Nossa indústria hoje queima lenha e lenha não certificada. Quem for um pouquinho para o interior do estado, começar a levantar algumas informações, vocês vão ver que a gente queima lenha, a gente queima floresta. Tá? Eu não estou dizendo que a gente queima floresta em Goiás, ou lá em Mato Grosso, ou não. Em São Paulo, eu fiz um levantamento em São Paulo 2 anos atrás. Norte do Paraná e sul de São Paulo, que é uma área bem desenvolvida do Brasil, com muitas indústrias, né? E vocês pasmem que 90% nessa região, que é o oeste do Brasil, muito desenvolvida, tem muita indústria, 97% da matriz, 95% da matriz dessas indústrias aí é lenha, tá? E posso garantir para vocês que metade dessa lenha é não certificada, tá? Então essa historinha de lenha certificada está na frente da pilha, tá? Dá uma pulada atrás da pilha, da segunda pilha vocês vão ver a lenha não certificada. O Brasil tem muita lenha, a gente queima floresta. Infelizmente a gente queima floresta ainda, né, pessoal? Então isso é alguma coisa que nós temos que mudar. Então o gás não chega, a gente não tem participação na indústria, né? E a gente tem energia elétrica também. Do período que a energia elétrica era muito barata, a gente tem uma participação da energia elétrica nos processos industriais em eletrotermia muito maior que nos outros países, tá? Isso vai mudar porque a nossa energia elétrica já não é mais tão barata
e vai ter que mexer nesses processos, à medida que a indústria vai se modernizando. Né? Nenhuma indústria do mundo hoje quer fazer processos de geração de calor com base em energia elétrica, quer fazer com base em gás natural, que é o caminho, né, o caminho da cogeração, que é o caminho mais eficiente. Né? A outra notícia boa que a gente tem é o pré-sal, né? O pré-sal, o gás vai ser a notícia, né? Como aquele, apesar de ser um fracasso total, como dizia o pessoal da Petrobras que deu entrevista na Discovery, né? O gás, que desgraça, né? O gás é 4 vezes mais gás no pré-sal do que tem na bacia de Campos. Que desgraça, né? Imagina. Nós temos 4 vezes mais gás por metro cúbico de petróleo que nós temos na bacia de Campos. Então essa porcaria vamos ter que monetizar. Então isso é gás aos montes, pessoal, tá? Eu vou reinjetar. Bullshit, tá? É impossível reinjetar tudo, não existe isso, tá? Toda vez que tu reinjeta muito no início, tu vai ter que reduzir a reinjeção depois, tá? Então, não existe essa questão de que vai reinjetar tudo. Tanto não existe que eles estão construindo 3 rotas, né? 3 rotas do pré-sal para a Terra. 50 milhões de metros cúbicos na primeira fase até 2020 estão chegando na Terra de gás do pré-sal, tá? Gás que vai ter 40% de outros produtores, tá? Porque a Petrobras tem mais ou menos 60% desse gás. Um outro aspecto importante que a gente não começou, eu botei aqui cheio de brincadeira, mas é o gás não convencional, a gente não começou, talvez tenha aí nessa nova pesquisa que a gente vai fazer, mas eu coloquei aqui que existe uma outra questão mais fundamental para nós, para pressionar que esse mercado de gás ande, que é a competitividade. Já falei um pouquinho para vocês a competitividade da indústria. A indústria vai sofrer barbaramente com a competição. Os Estados Unidos hoje está gerando energia elétrica a $60 por megawatt. Vocês sabem que nós aqui, para a indústria, nós estamos pagando $120, $130 por megawatt. Os Estados Unidos gera energia a $60 na indústria hoje, tá? E gás natural a $5, nós estamos com gás natural a $15 lá. O que acontece isso, tá? Se vocês pegar, eu trouxe até na minha pasta uma reportagem que saiu no Valor Econômico de 2 semanas atrás, mostrando que os Estados Unidos está exportando carros. Vocês se lembram que a GM quebrou, que o governo americano teve que botar dinheiro na General Motors? Pois é, pessoal, a General Motors agora está exportando barbaramente, né? Eles estão subindo a produção e estão exportando porque eles estão competitivos. Os Estados Unidos está competitivo de novo. E a razão disso só tem uma, que chama-se gás natural, tá? Gás natural. Que eles encontraram os borbotões. Então, a nossa indústria vai sofrer barbaramente pressão. Se o Brasil não se preparar, e é uma tarefa de todos nós, para melhorar essa competição, nós vamos sofrer barbaramente na nossa indústria. Ih, eu estou atrasadíssimo aqui. Lei do gás, eu vou deixar para o nosso pessoal falar. A lei do gás eu já comentei que para mim foi um processo que poderia ser mais bem construído, tá? E o estágio inicial da nossa indústria. Todas essas informações aqui estão aqui, pessoal, tá? Que eu não vou passar, porque o tempo é curto, né? Mas toda a nossa visão da importância disso, tá? Em resumo, o que a gente está comentando é que nos próximos anos a gente vai ter um setor de gás natural que vai crescer mais de 10% ao ano, tá? E nós vamos ter excedentes de produção, porque nós não temos um mercado para consumir esse gás, então nós precisamos mexer nessa estrutura, e o petróleo que vai crescer mais de 8% ao ano, nós vamos nos tornar aí, talvez o 6º produtor mundial de petróleo. Então o desafio do Brasil é muito grande em termos de mercado, tá? E nós, da Gaz Energy, não queremos só trazer indicações ou fazer diagnóstico, tá? Nós temos trabalhado na criação de propostas específicas, tá? Então, o que a gente chama de proposta específica. Nós temos basicamente hoje estruturados 2 propostas, eu não vou falar muito, vou só comentar com vocês, tá? Baseado nessa visão de que nós vamos ter muito gás para frente, tá? Essa em azul aqui são os planos da Petrobras, que não inclui outros produtores, tá? Essas são as visões do IBP, da EPE e da ANP, que foram colocadas e mostram que
qualquer que seja o cenário que a gente enxergue, nós vamos ter muito gás para frente. Então, o que a gente pode fazer? Nós acreditamos que tem que mexer em duas pernas, tá? E nós temos propostas para discutir, não vai ser possível discutir tudo com calma hoje, mas propostas para mexer na parte regulatória e para mexer na parte de mercado, tá? Na parte regulatória, nós achamos que o Brasil deveria começar a pensar seriamente em quebrar a estrutura contratual vigente, tá? E como que tu faz isso? Vamos ajudar a Petrobras a gerar dinheiro para investir no pré-sal. Vocês sabem que a Petrobras precisa de dinheiro para injetar no pré-sal, tem um programa de desmobilização que não funcionou, né? Vocês sabem que tem um monte de dificuldade para vender, e a Petrobras tem uma joia de ativo que tem muitos interessados que não competem com ela. São empresas de utilities que podem comprar esses ativos da Petrobras, tá? Muitas empresas internacionais querem investir nessa área. O que a gente pode fazer? Gerar um programa, isso aqui é um cálculo da Gazeta, tá? Que a Petrobras tem aí adormecido, para tentar manter esse controle de mercado, 20 bilhões de dólares em ativos que poderiam ser monetizados. Gasodutos, participação em distribuidoras, em térmicas, investimento em empresas de fertilizantes. Vocês sabem que a Petrobras tem investido em empresas de fertilizantes para não declarar o preço de mercado, ela integra, se verticaliza e não deixa outra empresa de fertilizante entrar no Brasil, tá? Isso tudo nós achamos que deveria ser quebrado com uma visão de governo, basicamente uma visão de governo, de política energética, para fazer com que esses ativos sejam, então, como todas as empresas de petróleo, concentradas esses valores no meio-fim da Petrobras, que é gerar petróleo, tá? Deixa o gás para os outros, né? Que seria saudável para o país, tá? Tem uma outra proposta que eu não vou detalhar, que é a segunda proposta nossa, que é criar um mecanismo de leilões de clusters na costa para facilitar a entrada dos novos produtores, tá? Esse negócio é um pouco complicado, mas basicamente a gente quer que tenha um mecanismo de leilões para facilitar a entrada desses novos produtores, tá? Por que leilões? Porque leilões a gente vai chegar no preço que, né, a gente não acredita em tabelamento de preço, nem acredita em preços muito altos. Preços muito altos vão matar o mercado, e preços muito baixos, como mostrou os nossos vizinhos Argentina, Bolívia e Venezuela, acabam com a indústria do petróleo. Então, nós queremos deixar que isso seja livre. E qual seria o preço de mercado através de um mecanismo de leilões? Nesse mecanismo, a gente possibilitaria a presença de uma escala de consumo suficiente para viabilizar todos os descobrimentos de gás, principalmente de gás não associado que o Brasil tem, e que hoje, investimentos que são postergados porque não tem escala, não tem mercado para consumir, porque não tem como se conectar ao mercado. O mercado, do outro lado, diz: eu quero gás competitivo, a indústria de petróleo, que tem gás, quer chegar no mercado e não tem como. Esse é o desafio do Brasil. Essas propostas a gente pode detalhar, pessoal, com mais calma, num momento mais longo. Hoje o gás ocupa todos os lugares, então eu já passei do meu tempo aqui. Vocês me desculpem, mas a gente pode detalhar para vocês. Quem quiser, estiver interessado, a gente pode discutir isso com mais profundidade do que simplesmente isso que eu pude falar aqui. Essa apresentação está à disposição de vocês, assim como o nosso e-mail também está à disposição para vocês fazerem perguntas depois e questionamentos. A gente está dispostos aí a entrar nesse debate para melhorar a indústria de gás no Brasil. Desculpe, Felipe, pelo